Oi, meu nome é Alex. Sejam bem-vindos a mais uma aula para essa Line de Astronomia. Na aula de hoje eu vou falar sobre vetores. E o que são vetores? O conceito de vetor surge quando há necessidade de especificar, além da quantidade de uma grandeza, sua direção e sentido. Então eles têm magnitude, que é a intensidade dele, a direção, que é mais ou menos a inclinação, e o sentido, que é o lado para que ele está. Então, por exemplo, a velocidade e a força. Então, tentando explicar isso de uma outra forma. Então, por exemplo, isso daqui é um vetor. Então, esse vetor tem um tamanho, vamos chamar de 2. Esse tamanho aqui, ele é a intensidade dele. A direção é isso daqui. O sentido, se ele estivesse no sentido contrário, ele estaria apontando para o outro lado. Então, esse daqui, qual que é a direção dele? Ele está apontando para cima. A direção dele é isso daqui, vertical. E o sentido dele está apontando para cima. Se fosse no sentido contrário, para baixo. Então, toda vez que você tem alguma grandeza e ela tem esse tracinho em cima, significa uma grandeza vetorial e ela pode ser expressa através de gráficos. Então, num gráfico, onde nós temos o eixo x e o eixo y, a gente pode representar nossos vetores. Esse aqui eu estou representando o vetor velocidade. A velocidade e a força, elas são grandezas vetoriais. Aceleração, uma grandeza escalar, por exemplo, seria uma grandeza ao contrário da vetorial, que é uma mais simples, é uma grandeza que não tem sentido, direção, só tem magnitude. O exemplo de uma grandeza escalar é a força. Então, elas podem ser expressas graficamente, dessa forma. Então, aqui, ela está apontando para cima. Então, isso daqui, o tamanho dela, representa a magnitude. A seta, ela representa a direção. Então, quando nós precisamos fazer a soma de vetores. Então, nesse exemplo aqui, vamos supor que eu tenho um vetor A e um vetor B. E a soma deles resulta num vetor C. A inclinação entre esses dois vetores, vamos chamar de θ. Então, é como se fosse entre aspas, a lei dos cossenos dos vetores. É uma lei dos cossenos, só que o cosseno... Isso é relacionado à soma de arco, mas, por exemplo, seria o cosseno de 180 menos o θ. Isso aqui é a mesma coisa do que menos cosseno de θ. E aí o menos daqui trocaria com isso daqui. Porque como aqui seria o menos e menos com menos dá mais, aí ficaria mais 2AB cosseno de θ. Então é daí que vem. Mais 2AB cosseno de θ. E na subtração de vetores, é a mesma coisa, só que com menos. Então é relativamente simples. Então vamos supor que eu tenho um vetor A que vale 2, um vetor B que vale 2, e estão separados por 30 graus. Então C ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 vezes 2 vezes o cosseno de 30. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, C ao quadrado é igual a 4 mais 4, 8, menos 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. 8 cosseno de 30. 30 é raiz de 3 sobre 2. Então, C, eu vou tirar a raiz dos dois lados, igual a raiz de 8 menos 8 raiz de 3 sobre 2. Então, vou fazer aqui na minha calculadora. Raiz de 8 menos 8, raiz de 3 sobre 2. Isso dá o C seria igual a 1, não, desculpe pelo engano aqui, na verdade é um mais, já que nós estamos somando esses vetores. Então ficaria 3,86. Se isso aqui fosse velocidade, por exemplo, a gente poderia representar com metros por segundo. E na subtração seria a mesma coisa, só que seria no sentido contrário. Então, um menos.
Seria um menos aqui, seria aquele resultado anterior. Então, essa aula é um conteúdo que a gente já vê na escola, mas o ponto que eu queria trazer para vocês, talvez é um pouco que a gente vê na escola um pouco mais tarde, que é a decomposição de vetores. E isso é o mais importante dessa aula e o que vai vir a seguir, que é onde eu quero chegar com a decomposição de vetores, que é um conteúdo que as pessoas têm muita dificuldade, e esse é o meu objetivo, contextualizar isso na astronomia e nos conteúdos que a gente estuda. E a decomposição de vetores, ela funciona da seguinte forma. Aí a gente tem os componentes do nosso vetor, que é o componente horizontal e o componente vertical. E quais são esses componentes? É o componente do eixo x e do eixo y. Então, isso aqui é o do eixo y, então esse seria o cy, isso daqui seria o cx. Então, se você percebe, a gente forma um triângulo retângulo. E esse triângulo retângulo, a gente pode aplicar as leis do... Vamos chamar esse ângulo aqui de θ, e a gente consegue aplicar as leis da trigonometria para relacionar e descobrir, para relacionar o θ com o c, que seria o vetor original, o vetor por completo. Então, como a gente vai fazer a decomposição de vetores nesse caso? Vamos ter que, nós vamos usar a relação seno e a relação cosseno. Voltando na aula anterior, seno a gente pode voltar naquela, tipo uma musiquinha, coca, coca, h. Então, coca, coca, aí seno a gente outro coca, e aqui dividido por h. Então, no θ, o seno de θ, qual que é o cateto oposto do θ? É o cy. E o cateto e a hipotenusa é o c, só c. Vou deixar minúsculo, subscrito. E no cosseno do θ, qual que é o cateto adjacente? É o oposto, que é cx. Então é cy, cateto oposto, e o adjacente é o cx sobre, e a hipotenusa é o c. E agora eu vou isolar o meu cy jogando o c para lá multiplicando cy. Então, a componente y desse vetor é c vezes o seno de θ. E a componente do eixo x é c vezes o cosseno de θ. Então, aqui para cima, c seno de θ, vezes aqui c cosseno de θ. Bem, essa é uma forma de realizar a soma de vetores. Por quê? Como aqui embaixo a gente vai ter o próximo conteúdo, eu vou explicar aqui de outra forma. Então, a gente supõe que nós temos uma soma de n vetores. Para mim, esse é o melhor jeito de fazer a soma de vetores com n vetores, que um n é um número maior do que 2. Então, supomos que a gente tem um vetor aqui, um vetor aqui e um vetor aqui. Eu preciso realizar a soma desses vetores. Aí você pensa, meu Deus, como eu vou fazer isso? Porque, numericamente, o valor da soma desses vetores é equivalente ao valor desse tamanho aqui. Só que essa forma geométrica ela ainda é simples, mas com um número maior ainda pode acabar sendo um pouco mais difícil e talvez você não saiba de dados suficientes para resolver, para descobrir o tamanho disso daqui. E como que você resolveria? Através da decomposição de vetores. Então, se você decompor isso daqui, então você vai descobrir quanto que vale o verde y e o verde x, descobre quanto vale o vermelho y e o vermelho x, descobre quanto vale o azul y e o azul x. Você vai somar, então esse daqui com o pequenininho, com esse daqui para baixo, então ele subtraria. E esse daqui na vertical, então esse daqui com esse outro. E aí então você calcularia o valor usando
trigonometria básica, que só seria calcular a hipotenusa. Então seria esse ao quadrado mais esse ao quadrado e tira a raiz disso, né? Que a hipotenusa é a soma do quadrado dos catetos. Bem, a hipotenusa seria esse valor aqui, seria o valor disso daqui. Então é um jeito relativamente simples, talvez trabalhoso, mas nós fazemos tudo para acertar a questão, né? Então, há uma questão que pode valer a sua aprovação para chegar na seletiva presencial. Então, é importante que saiba fazer a decomposição de vetores. Mas, além disso, além da soma de n vetores, nós temos a decomposição da velocidade. E nós temos alguns termos que são muito relevantes para nós quando falamos de velocidade. E esses termos são a velocidade radial e a velocidade tangencial. Então, a sua velocidade real, vamos supor aqui o meu observador, eu tenho uma velocidade real. Então, esse objeto aqui se movendo para cá, com essa velocidade. E eu preciso saber qual que é a velocidade radial do meu objeto. A velocidade radial, ela é a velocidade, vamos dar como exemplo, como se isso aqui fosse um plano cartesiano e ele iniciasse aqui no seu... a primeira reta fosse do seu objeto até o seu observador e a segunda reta, ela fosse um ângulo de 90 graus entre o objeto, ou tanto faz, essa aqui, mas a sua velocidade radial, ela é a componente da velocidade que está no eixo x. Então, ela é a componente que no ângulo de visão do seu observador. Então, aqui está o meu observador e aqui está o meu objeto se movendo. Então, a velocidade radial é essa daqui. Essa é a velocidade radial. E a velocidade tangencial? A velocidade tangencial ela faz 90 graus com a radial. Então, essa daqui é a velocidade tangencial. Então, essas são as duas componentes da velocidade. Por que é importante a gente saber disso? Então, eu vou trazer aqui uma órbita circular. Na órbita circular, o nosso objeto ele não está se aproximando de nós. Já que ele está sempre à mesma distância, ele sempre vai ter uma velocidade... a velocidade radial dele é nula. Ele tem somente a velocidade tangencial. Quando nós estamos tratando de objetos num efeito Doppler, a gente trabalha com velocidade radial, algo que a gente já estudou. Então, o que é a velocidade radial? É a velocidade que ele está se afastando. Então, um tipo de questão que pode cair seria para calcular o movimento próprio de uma estrela. Então, através do efeito... não calcular a velocidade tangencial. Então, através de observações, você encontra o deslocamento angular da sua estrela. Sabendo a distância, você consegue transformar esse deslocamento angular para radianos, multiplicar pela distância e encontrar a sua velocidade tangencial da sua estrela. Na verdade, a velocidade real da estrela. Falei errado, desculpem. A velocidade real da sua estrela. E através do efeito Doppler, também é algo que nós podemos calcular através de observações. Efeito Doppler... através do efeito Doppler, que nós encontramos o redshift, o blue shift, a gente consegue encontrar com a lei de Hubble, ou não. Não, na verdade, a lei de Hubble não. Me desculpe pelo erro novamente. Através do efeito Doppler somente, você encontra a velocidade radial. E com essa decomposição de vetores, a sua decomposição da sua velocidade, se você tem a velocidade radial e a velocidade e a velocidade radial, você consegue encontrar a velocidade tangencial, já que elas são relacionadas através de um triângulo retângulo, né? V ao quadrado igual a VT ao quadrado mais VR ao quadrado. Isolando o VT, VT ao quadrado, VT é igual a raiz de V menos V ao quadrado menos VR ao quadrado. Então, esse é um tipo de questão que pode cair relacionado a isso. Outro tipo de questão, que é geralmente uma pegadinha, a gente vai ver, eu pretendo mostrar isso para vocês um pouco mais à frente, mas está relacionado a posições planetárias, que quando um planeta ele está, por exemplo, aqui. Então, aqui está o seu observador, e o seu planeta ele está aqui, é um planeta distante, em uma estrela, um exoplaneta. Ele faz esse movimento daqui. E aí você precisa calcular a velocidade radial. E aí o seu enunciado ele pergunta qual que é a velocidade tangencial. Então você faz lá uma conta toda e calcula nesse ponto aqui, no ponto 1. Faz uma conta toda para calcular
Só que, na verdade, a velocidade tangencial ela é zero. Por quê? Porque nesse exato momento onde o seu observador cruza a sua linha divisada, isso aqui é a linha divisada, que o seu objeto cruza a linha divisada, a velocidade radial dele é nula, porque ele não está se aproximando nem se afastando. E o que acontece quando a sua velocidade radial é nula? Acontece que o seu espectro ele não se altera. Então, ao seu espectro, então a pergunta também poderia ser de uma forma alterada, é como que seria o espectro desse objeto no momento 1. E lá vai ter a imagem de vários espectros. E a resposta certa seria o espectro que não é alterado. Porque nesse instante aqui, a velocidade radial é nula. Bem, era aqui que eu queria chegar com esse conteúdo, contextualizar ele e mostrar ele quão importante, e a parte mais importante para mim, pelo menos, seria a decomposição da velocidade, falar sobre radial, a diferença das velocidades, radial, tangencial e da real. Bem, essa foi a aula de hoje. Espero que tenham gostado e, caso tenham interesses, meu número tá na descrição para entrar em contato, que eu dou aulas particulares. Enfim, isso foi a aula de hoje e até a próxima. Tchau!